Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou Eustáquio Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Você tem todos os programas Vida Inteligente para você baixar o áudio desde a sua inauguração em 27 de julho de 2005 na www.radiovidainteligente.com. É uma rádio que nós criamos 24 horas por dia, tem a programação ininterrupta, mas temos agora uma nova opção, que antes você ligava a Rádio Vida Inteligente, você era obrigado a ouvir o que estava passando. Hoje você tem a opção de não ouvir o que está passando, desselecionar lá em cima o som e ao mesmo tempo baixar qualquer programa que você queira, de todas as pessoas que passaram aqui pelo Vida Inteligente. Todo mundo está lá, o áudio e atualizado, cada fim de programa nós já colocamos. Tem inclusive todos os programas Vida Inteligente Interativo que nós tivemos início não sei há quanto tempo atrás e já estamos na edição número 28, todos os dias de segunda a sexta, de segunda a sexta da semana, você às 10h30 da manhã, você ouve ao vivo temas modernos, temas se apresentam e você pode interagir. Nós entramos na sala de chat, na www.pax.tv.br e nós todas as manhãs já criamos esse hábito de estarmos juntos discutindo assuntos de interesse comum. Por outro lado, também temos para fazer download o mosaicosdonovociclo.com.br, onde você baixa também todas as participações do Jorge Antônio Ouro desde 28 de setembro de 2005. E chama a atenção também, Pedro, depois no fim do programa coloca a vinheta. A vinheta não entrou, né? Do Daniken? Tá. E já está chegando ao Brasil dia 4 de abril agora, se eu não me engano a primeira apresentação vai ser em Curitiba. Vocês acessem www.erosdeusesastronautas.com.br. Eric Von Däniken está vindo no Brasil mais uma vez, vai se apresentar em diversas cidades, Blumenau, São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte, e Rio de Janeiro, Porto Alegre. É imperdível o Däniken falando sobre os egípcios. Então, anote www.erosdeusesastronautas.com.br. Bem, eu quero chamar a atenção aqui, mandar um abraço que ele sempre me cobrou faz tempo, hoje eu não esqueci do nome dele. É o Helenilton Ferrato, lá de Sobral, no Ceará. Também temos aqui a visita hoje do Laura e da Laura, né? Vieram de Curitiba nos prestigiar aqui o Vida Inteligente. Os Vilas Boas, a Renata, o Renato, a Márcia Salete, todo esse pessoal que nos assiste há 8 anos. Quem? O seu Alvin Schroeder. O seu Alvin Schroeder, que é o nosso patrono aqui, né? Ele está em todas aqui conosco. É uma alegria ter vocês aqui e todas aquelas pessoas que estão em casa também e que fazem parte dessa grande família Vida Inteligente. E temos aqui um convidado novinho também, né? Você tá bom, Jorge? Como é que você tá aí? Não gostei do novinho. Novinho, mas você é novinho. Todo mundo diz, sabe que dizem assim, que pelo menos nunca fizeram referência a você, pelo menos. Talvez eles escrevam diretamente. Falaram que eu tô muito melhor hoje do que eu era quando começou o programa. Entendeu? Eu tá magrinho. Eu acho que sim, você era meio cinta, porque você fumava. O cigarro, né? Toda aquela coisa. Isso era magro e as coisas assim, e a tua vitalidade saía assim a alguns milímetros. Agora então, não, agora você está... Agora já estamos, né? Está expandido, está com a cor saudável. Então estamos, né? Estamos. Sim. Eu acho que tá. Você também está... Se você perceber também, você melhorou bastante também, né? Tá, muito obrigado. Magricela era você, né? Não, fica bem aqui. Então você está bom? Estou bom, estou ótimo. Teve uma boa semana? Sim, sempre são boas. Boa quinzena, né? É uma boa quinzena, tem razão. Agora a gente tem se visto com mais frequência, né? Por causa do Vida Inteligente Interativo. De vez em quando o Jorge faz a surpresa para a alegria dos nossos telespectadores, né? Porque se a Globo descobrir você, eu estou ferrado, porque acabou o Jorge no Vida Inteligente. Quando o homem aparece, o Ibope vai lá para cima ali. Vocês acessam o YouTube, vocês veem programa que o Grego faz sozinho, programa que o Grego faz com outro entrevistado, e programa que faz com o Jorge lá para cima. A que se deve isso? Você não vai querer que eu comente. Não comenta não, deixa aqui. Eu estou só te olhando. Eu sei que você está me olhando. Bem, então, olha, aqui hoje apresentou-se um tema que eu acho que é importantíssimo. Por que eu acho que é importantíssimo? Primeiro, porque muitas pessoas, eu e todo mundo, a maioria,
nós já abordamos isso aqui muitas vezes, a gente fala muitas coisas sem saber o que nós estamos falando, né? Ou então a gente acha que sabe o que está falando, até que vem alguém, muda a nossa opinião, nos convence de que nós estamos falando errado. Todo mundo fala de elementais, e isso e aquilo e tal, e quase ninguém sabe o que é isso. A maioria sabe que é o reino mineral, animal e não sei o que, aqueles elementais, gnomos, essas coisas confundem. Outros tem um tal de modismo, que eu não conhecia essa palavra, né? Eu não conhecia essa palavra, só conheci a conhecer depois que você começou a participar, depois que eu conheci coisas da Sociedade Brasileira de Eubiose, o tal do entrelaçado. Para mim, entrelaçado era o fio de telefone que tinha pegado lá no negócio, os novelos ali que entrelaçou e tal. É parecido. E apareceu um negócio aqui que é o tal dos elementais entrelaçados. O que é elemental entrelaçado? Muita gente fala, e falam com tamanha propriedade que eu fico admirado. Falo, não sei o que é isso, e tem gente que domina com uma propriedade elementais entrelaçados e não sei o que. Hoje eu quero aprender e finalmente esclarecer o que são isso, o que é isso. E elementais artificiais é o tema de hoje. Por que artificiais? Hoje, antes de vir para cá, um amigo engenheiro mineiro, encontramos para tomar café, não o vejo faz tempo, porque ele trabalha fora, mora aqui, mas trabalha em Brasília, e só vem todo fim de semana. Falou, qual é o tema de hoje? Eu falei, elementais. Aí ele olhou para mim, mas o que é elementais? Aí eu expliquei para ele, né? Que são aquilo que a gente cria, muitas coisas artificiais, coisas que a gente cria, e aquilo nós vamos alimentando, e essas coisas. Quer dizer, ele começou a prestar atenção, mas talvez dentro dele, no silêncio, ele fala, pô, esse grego é pirado, meu, né? Muito provável. Eu estou respeitando ele pela amizade que nós temos, então é difícil as pessoas, como é que se diz? É que quando você começa a falar, quando qualquer pessoa começa a falar um assunto que a gente acha que é super, você está falando, daí você só percebe que a outra pessoa, quando a outra pessoa começa a falar assim, é porque a ideia já está louca de vontade. Não, mas ele se mostrou interessado, mas ao mesmo tempo surpreso, porque, e tenho certeza que muita gente, mesmo aqueles que assistem Vida Inteligente, vão ficar surpresos com o assunto hoje, porque não é um assunto do cotidiano, não é um assunto comum, né? É um assunto que é diferenciado. Então, Jorge, vamos lá começar. Hoje só falei 6 minutinhos, hein? Tá? Pois é. Hoje não vai ter. Não. Hoje é por causa da gripe, assim que está curando, eu vou falar menos, tá? Para me resguardar. Elementais, está na sua mão. Tá. Então, primeiro, um abraço fraterno para todos. É isso aí. Boa noite. Vamos ver se a gente usa bem essa 1 hora de vida aí. A gente sempre usa aqui, né? Para fazer com que seja útil. Uma coisa que eu quero chamar a atenção é o seguinte. Então, as conversas que a gente tem tido aqui nesse período todo, né? A intenção é mostrar, assim, que é um bom caminho, que a iniciação é uma opção saudável, agradável e necessária na vida, assim, e cada um busca a sua e vai buscando o conhecimento que melhor lhe aprover, que mais satisfação lhe dê. Só que a iniciação, ela é um processo de polimento, de autopolimento, né? E quando você vai se polir, você vai ficar mais polido, no sentido literal e não, né? Que na medida que vai ser iniciado, você vai ficar mais educado com todas as medidas que você vai ter mais compreensão. Você vai começar a se ver. Entende? Então, na medida em que as camadas do conhecimento elas vão sendo retiradas, né? O processo de iniciação pode ficar mais ou menos desagradável, na medida que você tenha ou não coragem de enfrentar aquilo que oculto há em você e que tem que ser resolvido, sabe? E a tônica de tudo que a gente fala é chamar cada um à responsabilidade por seus atos, né? E o ato não é o ato físico, é o ato físico, é a emoção, é o pensamento, que é o que dá a tônica da existência. Esse que é o objetivo da iniciação, e por isso que daí vale também assim, quanto mais você souber a respeito, maior é a tua responsabilidade pela opção que você venha a tomar, né? Isso sim, isso vale, e vale inclusive com relação aos elementais, vale com relação aos seres humanos, com relação a adeptos, qualquer um, na medida que você tem a exata noção do que você está fazendo, maior é a intensidade dos resultados que vão ser gerados para você, bons ou maus, vai depender de você, tá? Tá. Muito bem.
Então tem uma... Fala de elementar é uma coisa engraçada, né? Então hoje a gente sempre falou assim uma outra coisa sobre, né? Aí hoje vamos avançar um pouquinho, tanto no conhecimento sobre o que são os elementais entrelaçados, o que são os elementais que você chama de... Como é que foi o termo que você usou? Gnomos, essas coisas. Não Artificiais? naturais, artificiais. São esses que a gente cria, né? E também vamos dar mais um pouquinho de informação sobre como é que é o mundo desses que a gente considera como os elementais, gnomos, salamandras, ondinas, essas coisas assim, tá bom? Então assim, tem as linhas do Pramanta e tem uma linha que chama os Kutumi, né? Kutumi, né? Que é uma linha de adeptos. Tá, para quem está chegando hoje no Vida Inteligente, linha do Pramanta. Sim, Pramanta é um ciclo evolucional, onde todo um processo vai acontecer de evolução dos seres, e sempre ele está norteado por 7 linhas de atividade. Cada uma linha de atividade ela é gerida por 111 seres, e a partir dali que sai a tônica evolucional de todos os que vêm em seguida, sabe? Ok. Então uma dessas linhas chama-se Kutumi. Aí Kutumi que não é nenhum mestre ascensionado. Não, né? Não existe isso. Kutumi não é o nome de um grupo. Entende? É como se fosse falar assim, vida inteligente. Não é uma pessoa com o nome vida inteligente, é um conjunto de seres que tem esse nome, né? Então Kutumi é um conjunto. Então um deles, ele fala assim, sempre quando a gente lê uma coisa de fôlego, nunca falou, é fala, porque a gente conversou agora que daí, quando alguma coisa é falada, ela é verbalizada, daí o som não pronunciado, ele gera escrita. E a escrita lida, ela ecoa o som não pronunciado. Essa é a magia da escrita. Você ouve a voz que deu origem à escrita, mesmo que ela não tenha sido falada. Tá? Isso é a origem da voz do silêncio. Então, Kutumi, ele falou assim, o homem é um elemento cósmico capaz de transformar as energias mais brutas do universo nas energias mais refinadas ou degradá-las, dependendo da maneira como ele as crie. O homem é um elemento cósmico capaz de transformar as energias brutas do universo nas energias mais refinadas ou degradá-las, dependendo da maneira como ele age ou como ele as crie. E quais são as energias brutas do universo que o homem transforma no seu dia a dia? São os elementais, né? Que é o que a gente chama de pensamento. Pensamento é emoção ou atividade. Tem uma outra coisa que também é interessante a gente falar, assim, que para os elementais, e já vou dizer quais são eles, né? O homem ele é visto como uma divindade e o elemental vê, né? Então o homem é visto como uma divindade, só que o homem não se comporta como como o elemental natural. Todos, até o artificial. Principalmente o artificial. Por elemental artificial, o homem é pai e mãe. Porque ele é criador do artificial. Exatamente. Né? Então ele é pai e mãe. Então para os elementais, o homem é visto como uma divindade. Só que o homem não percebe isso e não age dessa forma por conta da sua ignorância. Ignorância no sentido de desconhecimento, de falta de conhecimento das coisas, né? Porque como acontece, quando vai haver o processo evolucional, que é o processo de construir os planos no qual vai acontecer a manifestação, no qual vai acontecer a existência, então há um processo de dar vestes, assim, você vai viajar, vai entrar em uma caverna, ou vai viajar para a floresta, vai fazer qualquer coisa assim, fazer uma expedição. Você tem que se preparar para aquilo, né? Você tem que ter roupa apropriada para aquilo. Você tem que ir com um mínimo que te permita compreender o que vai estar acontecendo. A experiência da existência pela qual nós estamos passando é isso, é uma viagem. Então o que acontece? Primeiro é dado para essa unidade evolucional um conjunto que a gente já falou aqui várias vezes, que é o que se expressa como vontade, amor, sabedoria ou intuição e atividade, são os veículos superiores, né? Ele tem que construir o corpo, assim, aquilo que vai ser o corpo
no qual o ser humano vai evoluir, no qual a individualidade vai evoluir. Tem que ser o corpo com o qual ele vai interagir com o meio e tem que ter o corpo com o qual ele vai transformar o meio no qual ele vai habitar. E então esse corpo que o ser humano usa é formado pelo físico, pelo vital, pelo astral e pela mente concreta. Só que assim, não existe magia, não existe assim de fazer a coisa surgir por acaso. Não existe o nada, não existe assim, de repente tudo está pronto. Tudo é construído dia após dia, sabe? Dentro da mecânica cósmica, dentro da mecânica da natureza. Então, vai ser construído o corpo do ser humano. O que a gente considera como mental, que é onde eu tenho a capacidade de gerar o discernimento, a lógica, o conhecimento, que é o plano onde age Manas, que é a mente concreta. A matéria que forma a mente concreta de cada ser humano, eu estou falando mente concreta não sistema cérebro espinhal, estou falando do corpo físico. A matéria que forma o corpo mental, o local aonde estão armazenados os conhecimentos do ser humano, ela é formada por um conglomerado, que é um conglomerado de elementares. De que maneira? Na medida em que o impulso de vida ele vai se densificando, então são formados os planos, o plano mental, o plano astral, o plano etérico e o físico, né? E aí depois é gerado o visível, essa exteriorização que a gente vê. Essa matéria que ordena os planos do físico para o mais denso, toda ela é formada de elementais. O que seria o elemental? Como é que você traduziria o elemental em si? Então, exatamente. Então, e elemental entrelaçado. Quando a gente fala elemental entrelaçado, né, não é que tem um monte de duende de braço dado, né, nem um monte Então, o elemental entrelaçado, sim. Então, tem a matéria do plano mental. A matéria em si, ela é formada por um conjunto de inteligências que tem em si mesma, que tem como tônica, como diretiva, fazer acontecer as metas, o plano evolucional. Então, esse conjunto de inteligência ainda não formatado, esse conjunto de inteligência ainda não individualizado, né, é o que se chama de elemental entrelaçado. Então, todo o plano mental, né, ele em si é formado por um conjunto de inteligências entrelaçados, aos quais se chama elemental entrelaçado. Todo o plano astral é formado por um conjunto de inteligências, quer dizer, massa, matéria, por isso que é entrelaçado, porque é matéria coesa, assim, unida, né? Então, todo o plano astral é formado por um conjunto, né, de matéria, que são inteligências não formatadas, são o que se chama de proteus, são amorfos, então, entrelaçado para formar todo o plano astral, e assim também daí o vital e o que a gente conceitou como plano físico, um conjunto de elementais entrelaçados. Entrelaçados por quê? Não tem individualidade, não tem forma, não tem consciência, eles são o que são. Mas tem gente que quer trabalhar esses mentais entrelaçados, eu percebo que existe uma confusão nisso. Mas é possível, é o que a gente vai conversar hoje. Então tá, isso que eu quero saber. Não só é possível, como é nosso dever. Então, toda a matéria mental, e não é assim, o meu mental, o teu mental, é o mental cósmico, todo o plano mental do universo, o universo inteiro está dividido em 7 camadas. 3 camadas arrúbicas sem forma e 4 camadas com forma. As 4 camadas com forma, né, que existe no universo, né, então é o mental, o astral, né, o vital e o físico. Tá? E são os 4 elementos da natureza. Então, quando a gente vai existir, nós pegamos parte dessa matéria e formamos uma veste para entrar nessa caverna, formamos uma veste para entrar nessa floresta, que é o teu corpo, que é o meu corpo, teu corpo físico, o vital que anima, o astral das emoções e o mental onde você vai guardar aí o teu conhecimento. E essa parte que vai te compor, que vai me compor, que vai compor cada um de nós, ela é circunscrita, assim, uma parte desse plano, né, eu crio um envoltório eletromagnético e a isso eu dou o nome de ovo áurico. Que assim, aonde eu existo, o que eu sou todo a parte de matéria mental e astral e etérica e física que eu peguei, dei um contorno, entrelacei tudo e liguei a um princípio superior. Esse sou eu evoluindo. Dentro de cada um de nós, quando a criança nasce, então esse envoltório,
né, que está ali para ser transformado, ele está praticamente intocado. Né? E ainda está por adquirir forma. E esse adquirir forma vai acontecer com a existência, a individualidade que a gente tem no percorrer das emoções e do conhecimento. Então, dentro do ovo áurico de cada um, está a matéria a ser transformada por cada um de nós. Até que a gente tenha consciência de transformar a matéria que está forma, a gente já vai conversar. Então, o que acontece, grego? Dentro desse, é como se cada um tivesse um castelo, ou se cada um vivesse uma redoma, né? Só que a redoma de vidro do ovo áurico não é de vidro, é eletromagnética, né? E ela tem a forma aproximada do nosso corpo, dependendo da capacidade de cada um, ela vai se expandir mais ou menos. Esses elementais, então, que formam essa matéria que compõe o meu mental, esses elementais que formam essa matéria que compõe o meu astral e que formam a matéria que compõe o físico etérico, eles estão à disposição para serem trabalhados. Né? De que maneira? Isso que é uma coisa muito particular, muito peculiar, porque eles só podem ser criados nesse momento evolucional, né, em termos de humanidade, se o ser humano tiver corpo físico, vital, astral, mente concreta interligado, onde então se depreende que, após passar pelo fenômeno que se chama de morte, não se cria mais nada em termos nem de emoção, nem de mente concreta, de conhecimento. Tá? Aí o que acontece? Eu tenho aí como parte de mim a matéria mental não trabalhada. Aí eu vou adquirir conhecimento sobre o que é a água. Vou aprender sobre a água. O que é aprender? O que é ler? O que é estudar? O que é adquirir conhecimento? É eu olhar para um conhecimento que já exista, é eu tentar fazer com que aquele conhecimento ele faça parte de mim, é eu tentar com que aquele conhecimento tenha em mim um reflexo, para que entenda em mim um reflexo, aquilo em si transforme aquela parte do todo que eu adquiri como sendo a minha individualidade. Então, o objetivo de qualquer conhecimento, qualquer emoção, qualquer atividade, ele é transformar a matéria que nós estamos usando para evoluir. Está comigo? Estou acompanhando, então, quietinho. Tá. Então tá. Isso é importante, porque veja que o tá comigo assim, não é figurado, é sim, literal, sim, porque a gente tá andando, sabe? E aí você tá ouvindo o que eu estou falando, e o que você está ouvindo você está transformando em imagem. Exatamente. E veja como é interessante, porque o transformar em imagem, o que eu estou falando para você, e você daí está tentando compreender e entrelaçar, isso que você está transformando em imagem, isso em si já é moldar elemental. Veja como é interessante, que daí você vai estar ouvindo o processo de som e vai reter ou não, e no fazer isso, a maneira como você vai receber essas imagens moldando determinada matéria, para que daí então seja analisado. Essa matéria que vai ser moldada ou é do astral ou é do mental. Só que ainda para mim, assim, na minha interpretação, vamos dizer, esse termo ainda não está desentrelaçado. Porque o entrelaçado para mim é alguma coisa confusa. Mas exatamente. Não, mas a ideia seria essa mesmo. Então, por que falam... Qual é o objetivo? Temos que trabalhar os entrelaçados ou temos que desentrelaçar os entrelaçados? É isso aí que eu quero. Vamos chegar lá. Tá. Você tem aqui um bolo que é do tamanho dessa mesa. Tá certo? Isso é um conjunto de elementais entrelaçados. Aí você cortou vários pedaços. São os elementais não entrelaçados. Não, mas peraí. Parece lógico. Não parece lógico, porque se está lá o bolo de entrelaçado, se eu cortar é pedaço de um bolo de entrelaçado. Não, é que assim, é que os elementais entrelaçados, enquanto matéria inicial, veja que eu só fiz um exemplo do primeiro conhecimento que eu fui adquirir, que foi o de entender o que é a água. A matéria do plano, então, essa diferenciação de matéria vai formar o plano mental, o plano astral, o físico etérico, e no processo de diferenciação, aí então esses conglomerados de consciência, eles se exteriorizam para dar a cristalização, para dar a materialização do que tem que evoluir, e saem formando a matéria que a gente vê. Então, água, terra, ar, fogo, são os elementos, 4 elementos, que daí vão animar 3 reinos da natureza. Sim, mineral, vegetal e animal. E
as inteligências que animam o reino mineral, as inteligências que animam o vegetal e o animal mineral e o vegetal, né, elas são símiles às inteligências que nós dispomos no plano mental, no astral e no físico etérico. Só que acontece o seguinte, no externo, né, no plano da água, por exemplo, eu tenho as... ondinas? Não, eu quero falar outra palavra. Pode ser ondina. Ondina, nereida, sereia, e tem mais um outro, mas eu já vou falar qual é. Então, esses seres, eles são também elementais, encarregados de vitalizarem o plano externo, o plano denso, quer dizer, a matéria que não está fazendo parte do ser humano, mas, assim, o reino mineral, ele tem o elemental que o anima, que o vivifica, que é a função de um elemental, não é isso que a gente fala assim, o que se pensa, na função do duende, do gnomo, proteger a natureza. Não é proteger, é vivificar. O que mantém a terra vivificada, a terra e todo o reino mineral, né? É o elemental do reino. Só que a vivificação, ela é uma parte do processo. O que anima o reino mineral é o mesmo... Aí que está a coisa interessante. O conjunto de elementais, né, que vai dar sustentação ao plano mineral, do ponto de vista invisível, ele é o mesmo que dá sustentação ao que eu tenho para transformar. O conjunto de elementais que vai dar sustentação, não vivificar, que vai dar sustentação à água, né, é o mesmo conjunto de elementais que, entrelaçados, dá sustentação ao que eu tenho que transformar em termos de emoção. Compreende? Só que daí fora eu tenho daí o desentrelaçado como um revitalizador, um vivificador do plano. Já vamos chegar lá. Só uma partezinha, já que você falou de elemental da natureza. Quando as pessoas cultuam, vamos chamar assim, os elementais da natureza, elas têm algum significado? Isso ou não? Nenhum. Absolutamente nenhum? Absolutamente nenhum, porque seria uma coisa assim, muito de estranhar. Por assim, vamos supor, nós somos da Grécia e a gente adora Odin? Não, Apolo, vamos dizer Apolo, assim, mas Thor. Zeus. Thor é nórdico. Tá, Zeus. É por causa do martelo que eu queria falar. Então, Zeus. Aí a gente cultua Zeus. Cultuar, e todo exato. aquele povo desocupado do Olimpo. Né? E a gente está ali acendendo um incenso, trazendo uma oferenda. Daí, de repente, o Zeus vem e se joga, né, de joelho na minha frente e pede para mim assim, né, Jorge, me dê felicidade, proteção, riqueza e cuide de mim. Daí eu vou olhar assim, que é isso? Você que é o cara? Você que é o cara. Então, então você pedir alguma coisa para um elemental, qualquer forma que ele assuma, é exatamente assim. Primeiro, não é execuível. Depois, você não tem o código de linguagem, né? E terceiro, é ilógico. Porque o elemental externo... Agora, conversar com eles, tudo bem, né? O que eu quero conversar? Comandar é o seguinte, eu vou entrar numa mata, por exemplo. Vou entrar numa mata e eu posso dizer, com licença, senhores habitantes dessa mata... mas assim, mas aí é uma diferença... Tem nexo, tem coerência isso não, ou não? Também não? Há uma diferença, assim, do que você vai gerar mentalmente, que é reconhecido, né, identificado, de você comandar. Conversar é comandar. Eu sou superior ao reino mineral, animal e vegetal? Não, você não é só superior. Aquilo que eu falei no início, você é visto como um Deus e você tem a obrigação de assim se comportar. Então, o hominal tem... Para eles, é superior. Ele é Deus. Então, ok, tá né? bem claro isso aí. Ele é a divindade antropomorfizada. Então, não tem nexo realmente você cultuar algo que seja inferior a você. É o vir a ser, assim, em cada sistema planetário, então, as consciências, né, de um reino que é dito da natureza, ele passa para o seguinte, até que daqui a N rondas, daqui a N sistemas, então, aí eles venham a evoluir como seres primários.
Então, nós somos hoje o porvir evolucional de todos os elementais visíveis, invisíveis, entrelaçados ou separados. Entende? Então, aproveitando para assim, o ser humano ele é como se assim, é um ser que daí tem os pés na terra, não é? A gente olha para o céu, mas a gente vive no ar. Aí o elemental da água, ele olha, e eles olham porque eles têm a percepção, mas não a inteligência, porque são seres que não têm o que a gente conceitou como alma. Então, eu li para o tempo, né? Porque você viu? Tá de olho. É um assunto, assunto bastante vasto, né? Então, tem que ver o que dá para falar hoje. Então, o elemental da água, né? Ele te olha, né? E ele se espanta. Como é que você pode viver no ar? Né? E respirar esse negócio e não morrer. Se eu vivo na água e respiro a água. A mesma coisa, né, é o duende, o gnomo, né? A mesma coisa é uma sílfide ou uma ninfa. E a salamandra, então, nem se fala. É completamente diferente. E aí, o elemental, assim, se diz assim, quer ver? Como é? Que se diz, que se vê. É assim, Então, dependendo do elemental, todos eles veem o Sol, sabe? Isso é uma coisa muito interessante. Nós vemos o Sol astral, né? E a gente sabe que existe o Sol real e os sóis, os ocultos, né? E o elemental é muito engraçado porque ele vê o Sol, mas ele não vê o Sol astral, né? Ele vê o Sol real e ele vê através do elemento em que ele vive. Então, o duende, gnomo, eles veem o Sol através da pedra, porque a pedra para eles, né, é o elemento igual o que o ar é para a gente. Né? As nereidas, as ondinas, elas veem o Sol real através da água, né? Porque é onde elas respiram, da mesma forma como a gente vê. Então, cada um vê o seu. Sabe? Então, a gente tem o que chama de caos, que é onde é que isso existe. Tem a terra que eu habito e tem o céu. Só que o céu muda dependendo do elemental. E aí ele muda dependendo do elemental, baseado na descida dos elementos, que é fogo, ar, água e terra. Então, qual é que é o céu do gnomo? Isso é muito interessante. E depois pensem a respeito, que daí dá para compreender o que é o mundo real, sabe? Que daí o céu, o solo do gnomo, do duende, é terra, né? O ambiente onde ele vive é a própria terra, que é onde ele respira, né? E o céu dele é água. Do gnomo? O topo dele, o topo de onde ele vê, o topo dele é água, né? Que é a limitação do elemento dele. No caso dos elementais da água, eles têm por solo a terra, né? Respiram na água e o teto deles o céu deles é o ar, é o limite. E por assim, um elemental que vive na água, ele vive na água, se alimenta na água, respira água, né? E portanto ele sufoca na terra, ele sufoca no ar e é destruído no fogo. O elemental, ele só existe no plano que lhe dá origem, respira no plano que lhe dá origem, vivifica o plano que lhe dá origem, se alimenta do plano que lhe dá origem e se multiplica no plano que lhe dá origem. Tá de bom tamanho. Não tá, porque meio isso aí... complexo, mas tudo bem. Não, porque, mas já está criado, não, você falou, já deu vida a isso. Sim, como você isso disse, né? que eu estou conversando com vocês... com vocês aqui, está repartindo com todos, né? A essência da compreensão, né, dos chamados 3 reinos da natureza, do que é o céu para cada um, o que é o solo para cada um, do que se alimenta, como é que eles nos veem, e aí daí se deriva qual é que é o código de linguagem e como é que se comanda. Tanto é que, assim, tudo bem. E o que eu achei importante que você falou, e que é bom deixar claro aqui, que a pergunta surgiu em função disso, então quer dizer, os reinos, mineral, vegetal e animal, o comando é nosso. Por exemplo, tem outra coisa que eu queria esclarecer, porque muita gente faz isso. Por exemplo, eu usei uma água, essa água que lavou meus cristais, hipoteticamente, lavou meus cristais, ficou lá com sal grosso, não sei o quê, para proteger minha casa e tal. Aí eu chego, vou descartar isso. Tem lógica eu dizer para o elemental da água,
transmutar tudo aquilo lá que ficou carregado para trás, ou não tem lógica nenhuma? Também não tem isso aqui. Não, grego. Quer dizer, eu posso desfazer daquelas energias, vamos dizer, para a Sim, natureza, sim, que ela porque- mesma vai cuidar de si? Perfeitamente, grego. E aí então você chegou na resposta à tua pergunta anterior, que é o que é o plano, o que é o conjunto de elementais. Então, o conjunto de elementais que vai agir para formar o teu mental, o teu astral e teu corpo físico e etérico, é o mesmo conjunto de elementais que vai agir no plano onde vivem os elementais, que exteriorizados são esses que a gente chama de duende, gnomo, salamandra, sílfide, nereide, essas coisas assim, sabe? E aí, essa ação de busca do equilíbrio, essa ação de vivificação, faz parte do que eles são. Então, nenhum elemental é visível ou invisível, e por visível eu chamo esses que a gente estava nominando agora, chamo não de chamar bem, eu digo o nome deles, né? Então, nenhum elemental faz aquilo que não seja a razão da sua própria existência. Então, se tem uma água a ser equacionada, vai ser feito naturalmente. Você comandar ou não aquilo, ainda mais sem saber o código de linguagem para conversar com o elemental, é só diversão. Então é importante não. você estar falando isso aí, que talvez se a gente precisar de mais um programa, não tem problema, você sabe que é isso, né? Provavelmente, porque a gente nem começou a falar dos elementais entrelaçados, Então, que mas é bom o ir esclarecendo. pensamento. Então vamos falar aqui de o mundo cada vez mais gente aqui em cima, são 7 bilhões, né? E está crescendo, né? Daqui a pouco, sei lá, o cachorrão chacoalha as pulgas, não sei, né? Vai sobrar para alguém? Não são, diz que são 777 bilhões de mônados para evoluir o sistema, então a gente tem ainda mais 100 vezes esse povo todo. Então, não, mas isso tem que juntar com aquilo que já passou aqui também, né, ou não? Não necessariamente, Não né? necessariamente. Porque não é um para um, né? Tá, Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a poluição, os dejetos... chacoalhar as pulgas é bom, né? Meu, o planeta Terra, com 7 bilhões de pulgas, está coçando o planeta. Toda essa poluição, tudo isso aqui que a gente faz, experimento atômico, todas essas coisas, como os elementais dão conta disso? No caso do atômico, não. Porque quando você... quer ver como é que dá para falar isso? Diz que a radiação... A radiação acaba com a alma? Como é que é o negócio? Tem uma coisa... A energia atômica, então são 3 reinos elementais, sabe? Invisíveis, né? Que vai fazer o mental, o astral e o etérico físico. O que se conceitua hoje como energia atômica, ele é a dissociação de um átomo físico, liberando a vitalidade que o mantém agregado, né? E essa vitalidade, essa energia é o equivalente a uma unidade, né, uma unidade evolucional do plano etérico físico, e já dá essa confusão danada. E quando você está dissociando um átomo do plano seguinte, aí aquele entorno fica todo prejudicado no visível e no invisível. Por isso que a energia atômica, ela é... A única coisa que incomoda o povo de baixo é quando tem essa questão do nuclear. Agora, você imagine se, no lugar de você conseguir quebrar... tá bom. É isso, né? Então, mas eles, então, em resumo, com exceção do nuclear, dá conta. Tudo sim, isso aqui sim, eles conseguem fazer essa transmutação de toda essa... Sim, porque nós temos 7 bilhões de pessoas, mas você veja que se você pegar toda a superfície do planeta e dividir por 7 bilhões, a densidade populacional é baixa. Baixíssima. O que acontece é que está todo mundo amontoado em centros urbanos. Concentrado. Você pega a Amazônia brasileira, você bota ali a Europa inteira e mais um pouco, todo mundo vivendo bem e nutrido vitalmente pela própria terra, né, de uma maneira harmônica e ética, né? É diferente. Agora você pega e inverte os valores sociais, né, inverte a visão que o ser humano tem de si mesmo e amontoa todo mundo em determinados lugares para serem mais facilmente governados e para serem mais facilmente induzidos a pensar que tem necessidades, né? Aí, claro, aí esse aparente caos que se vê, mas na verdade estamos tranquilos. Tá, e outra questão nós vamos ter mais, já está decidido que nós vamos ter a continuidade daqui a 15 dias desse tema, porque é extenso, né, como você disse. Sim, é porque a gente está dando algumas informações adicionais e principalmente gostaria de dar algumas informações adicionais na questão do impacto da geração do que se chama de elementais artificiais ou os entrelaçados, que é
o que você pensa, o que você sente, como que isso vai interagir dentro de você, quando se projeta fora de você, como é que vai gerar o que se chama de forma de pensamento, o impacto disso depois na relação com o todo, ou como que isso altera o meio que dá origem, e qual é que é a nossa obrigação, nossa ética, nosso dever com relação ao que criar. Então tem uma série de informações que daí... E desmitificar e desmistificar muita coisa, né? Sim, que tem, porque... sim. E tem a ver com isso que você falou da questão do elemental nos ver como a divindade, que o elemental invisível, né, o elemental entrelaçado, que forma nosso corpo mental, o astral e o físico etérico, também nos vê como divino. E tem uma coisa muito interessante que, assim, um dia a gente conversou aqui, que ou eu controlo o elemental, esse dos entes da natureza, através de número, cor, som, né, quer dizer, através e de símbolo, que é a magia, que é o código de linguagem com o qual eu converso com os elementais, não é? E é simples assim, quando, por exemplo, Paracelso ia chamar um elemental para ajudar nos trabalhos domésticos, nos trabalhos de laboratório, né? E ele chamava ou os silfos ou então duendes, né? E o gnomo duende. E o gnomo duende, assim, ele vem e faz um acordo com você e aí ele vai te servir, mas ele vai te pedir uma coisa, né? Aí você cumpre a tua parte e ele cumpre a parte dele indefinidamente. E ele te vê como a divindade. Entende? Agora, isso é uma forma de controlar, né? E por assim, os gnomos, duendes e os silfos, se eles percebessem, se eles tivessem a noção que o ser humano tem, eles coabitariam visivelmente com o ser humano, porque o que chama caos, quer dizer, o céu e a terra deles é semelhante ao do ser humano, então dá para conviver. Mas a outra forma que daí controlar a natureza, e controlar a natureza, os gênios da natureza, os visíveis e os invisíveis, e que é também competência do ser humano, para daí então vivificar o planeta, porque o conjunto de seres humanos devia vivificar o planeta, porque ele vive na atmosfera da Terra que a gente habita, seria através do conhecimento, né? Através da iniciação, para daí então você conseguir fazer a completo, a adequada manipulação, adequada criação dos elementais entrelaçados, que são as emoções, os pensamentos e os atos. Em fazendo isso, veja que é coisa muito interessante. Como o que eu manipulo quando eu vou pensar, o que eu manipulo quando eu vou ter uma emoção, o que eu manipulo quando eu vou agir no plano físico, é exatamente igual à matéria que compõe os duendes, gnomos, salamandras, sereias, nereidas, silfos, todos eles, e mais a própria matéria dos planos da natureza, animal, vegetal e mineral. Então, em eu tendo o comportamento adequado com os elementais que em mim existem, então eu me aproprio da matéria elemental, do meu mental, por exemplo, e para ela eu dou conhecimento superior. Então eu crio um elemental, veja como é interessante, eu crio um elemental no plano mental, já com alma, e a alma eu que dei, e o que tem naquela alma? Tem o que eu sou, ele é um espelho de mim mesmo. Daí, o que acontece? Esses elementais que vão existir em cada um ser humano, no teu mental, no teu astral, né, e no teu vital pela tua interação com o meio, eles são, para os elementais da natureza, como reis, não divindade. Divindade é o ser humano. Mas os elementais que nós criamos mentalmente, e que são emoções, conhecimentos, coisas assim, eles são vistos pelos elementais como reis. Aí então você consegue controlar, aí vem a questão do que se conceitou como um milagre, né? Você consegue fazer o que você quiser em termos de natureza. Do fazer chover a mover terra, mover água, mover ar, mover fogo, andar no ar, respirar fogo, falar fogo. Você faz o que você quiser. Se você souber o que você está fazendo, eu acredito. Por isso que eu estou dizendo. Não é através dos sons, das cores, dos símbolos, dos números. Que isso é magia para controlar elemental. E quando a pessoa morre, com ela vai a magia. Se acaba na morte, porque a magia faz parte da alma. E em nada serve para o eu superior, sabe? É diversão humana. Agora, se ao contrário, você tem esse conhecimento porque você é um ser que você está iniciado, você tem conhecimento, você controla o que você é, você controlou adequadamente aquilo que diz costume, você é um elemento cósmico transformador de energias brutas em energias sutis, e você transformou essa energia bruta, que era elemental, em energia consciente, aí você, enquanto divino, né, tem em si, quer dizer, o teu plano astral é formado por um conglomerado de reis gnômicos.
O teu plano mental é formado por um conglomerado de elementais que controla todos os planos. Aí então você começa a ser um elemento transformador da matéria bruta de forma integral. Como então, vamos lá, já que nós temos, não tem problema, temos mais Sim. programa de monte. A gente falou bastante coisa. Como a gente pode interagir então, como ter domínio, como ter consciência ou como trabalhar em conjunto com tudo isso aí que está à nossa disposição, os elementais. Já que até hoje, pelo menos até esse programa, se ninguém é obrigado a acreditar naquilo que nós falamos aqui, né? Já estamos esclarecendo mais uma vez. Dia, todo mundo que nos assiste todo mundo que nos assiste é um mago em potencial e tem ao alcance da mão de vocês uma varinha mágica que se chama controle remoto. É isso aí. Pim, muda, não tem problema. Bota no outro negócio que vocês acreditem mais. Ou então, como eu posso fazer uso, ou como posso compreender bem o reino, compreender bem o reino elemental? Primeiro, hoje já esclarecemos que não adianta você tentar ficar fazendo contato, ficar fazendo essas coisas aí, porque isso aí não representa absolutamente nada, segundo falou. Então, como usufruir bem, ou como ter um relacionamento bom com esses reinos, trabalhar em conjunto, como fazia Paracelso, né? Que acabou escrevendo Botânica Oculta, né? Que foi não só, né? Estou dando um exemplo que todo mundo conhece, né? Isso é um livro famoso. Então ele interagiu bem com os elementais. A arquitoxia mágica. Mas é engraçado assim que a escrita de Paracelso, quando se olha, você tem a impressão que o cara era um padre, né? Porque assim, ele coloca Deus em cada linha e fala a forma de entendimento dele, Não, é que era uma forma velada, né? Ah, tá. Okay. Era uma forma velada, e assim, ele fala de Adão, do homem que nasceu de Adão, do homem que nasceu de Adão. Então você pensa que esse cara aqui, esse é um maluco religioso. Mas não, é que daí, e geralmente no livro dele, ele fala assim, escrito para os que sabem ver. Tá. E aí ali tem todo, assim, ele criou a arquidoxia mágica e tratado sobre os seres, então tem vários caminhos para se andar, não é? Mas com o mesmo cuidado que daí Blavatsky falava com relação a andar no astral, né? Que assim, embaixo de cada roseira uma serpente, né? Também se fala com relação ao Kundalini, liberta o sábio e escraviza o nécio. Isso se aplica a todo o conhecimento. Só não tem sentido de você ir em busca de um conhecimento sobre elementais, tentando dominá-los para que eles te sirvam para alguma coisa. Não tem. Tanto é que se fala assim que o elemental da terra, o duende, o gnomo, ele tem. Isso é uma variante da alquimia, né? Ele tem por função dar ao alquimista o ouro que ele precisa, na medida do necessário, e não para guardar, para repartir, fisicamente. Sabe? Isso acontece com todos os outros planos também. Tá? Entendeu? Entendi, mas olha, aqui tá. Muito bem. A gente está falando um monte de coisa que depois... E que tem essa consciência, agora tá. Agora isso aí puxa uma outra coisa. Sim. Tem consciência, tem conhecimento, mas por que muitas vezes na prática a teoria é outra? Faz parte. Faz parte, mas claro não seria... Sim, claro, não. Por quê? É que assim, e aí tem a ver com a questão da criação dos elementais. Vamos usar esse termo da alquimia, o elemental te dá aquilo lá para você dividir. Sim. Você tem conhecimento disso, você sabe disso, mas não acontece. Por que não? Onde está o X da questão? Pode não ser necessário. Entende? É aquela diferença entre fome e vontade de comer. Sim. Entende? O teu trabalho ele se faz divinamente sem que você seja senhor dos metais. E o teu trabalho é ser senhor das águas. Que águas? As águas do astral que você tem que pacificar. Ou então você não vai pacificar o astral, você vai ser senhor do fogo. De que jeito? É tudo fogo questão mental. De nível de compreensão, então. Porque Perfeitamente. Você usa a mente concreta, você fala, bom, se eu trabalho para o outro, se eu dedico minha vida para o outro, o universo tem que conspirar ao meu favor. Não, porque quando você vai reclamar para o universo, não tem um universo ouvindo tua reclamação. Mas o que você vai estar fazendo... o que você mais ouve aqui. De onde surgem essas coisas então, aí? É um bom exemplo que você está dando, porque assim, quando você vai reclamar contra o universo, você está fazendo um trabalho de leso da evolução, porque é o seguinte, aquela tua reclamação, né, inconsequente, inconsciente, infantil, né, ela vai, na verdade, se apropriar de parte, né, de uma massa de elementais, né, da matéria do plano astral, e vai moldar um elemental entrelaçado,
não é? Ou um elemental, como é que você fala? Artificial, né? Que tem por corpo físico, né, a matéria elemental do plano astral e tem por alma o quê? Reclamação. E o que ele sabe fazer? Reclamar. E do que ele se alimenta? De reclamação. Claro. E aí vai, aquele troço vai engordando e... Perfeitamente. Tá, aqui surgiu uma pergunta, que eu acho que é do nosso querido Rui, deve ser o Rui que já esteve aqui, né? Pergunta aí pela... A maldade que é para o animal na tal farra do boi, tem alguma coisa a ver com... É que assim... O elemental do reino animal, vamos dizer, você está judiando. Mas está perfeito, porque o ser humano ele é responsável pelo reino, inclusive, né? Esse negócio de praticar ou a farra do boi ou a tourada... Existe essa coisa de reino inferior ou não? Ou também é da nossa boca para fora? Não, é besteira a gente falar reino inferior? Não, quando você fala inferior, é porque deveria haver alguma coisa superior. Não existe. Existe o mais antigo e o mais novo. Então inferior não existe? Não, existe. Tanto é que assim, você não pode dizer que o reino animal é inferior a você, se você tem chakras do reino animal em você, se toda a tônica do reino animal habita em você. Se vegetal, mineral, está tudo aqui, exato? Perfeitamente, então... porque nós somos uma decorrência da evolução dos reinos anteriores. Todos os elementais que formam nosso astral, mental, vital e físico, né, eles são derivados de consciência, são essências que foram desenvolvidas ao longo do desenvolvimento daquele reino específico. Só que o que a gente chama daí de mineral, de vegetal e de animal são os restos kármicos desse reino que já passou. Então, a essência do vegetal, ela é o elemental que em nós espera ser transformado. A essência do animal, ela é o elemental que em nós espera ser transformado. Só que daí, aquele impulso animal que está se manifestando ali, ele também existe primariamente no ser humano. Aí, ou você controla os instintos, aí vem de novo o que falou o Kuthumi de início, é um elemento cósmico que consegue transformar permanentemente, não sei se é esse termo, elemento cósmico, continuamente. É um elemento cósmico que consegue transformar continuamente matéria bruta do universo em matéria da mais refinada. O que é matéria bruta? E essa massa que tem em si o impulso, o instinto animal, que são elementais entrelaçados, que formam as camadas mais baixas do nosso astral. E eles tendem a quê? A fazer o que eles sabem. Qual é que é a função do ser humano enquanto divino? Controlar. Né? E aí não, em vez de agir por instinto, eu vou agir enquanto ser humano. Aí eu pego parte daquela matéria e digo assim, não, instinto não, razão. Peguei parte daquela matéria do reino animal e fiz um saque contra o futuro. Aquele elemental, no reino dele, dos animais, ele já é visto como um rei. Entende? Acho que foi, não sei se foi Anne Besant, que daí numa das andanças dela estava com um monge lá, um sábio, sei lá quem era, um adepto, e perguntou qual é que era o trabalho dele. Né? Ele disse, meu trabalho é transformar esterco em estrela. Né? E é pegar assim, você pegar resíduos evolucionários de outros ciclos, e você, enquanto Manu, enquanto divindade, né, em evolução, enquanto ser humano, transforma aquilo e imprime nisso, faz um saque contra o futuro, e dá para aquele instinto consciência búdica. Você dá para aquela paixão, para aquele amor passional, amor universal. Você transforma a ação instintiva em uma ação lógica. Assim, você saca pedaços da matéria mais densa, que ainda vai demorar eras sem conta para um vir a ser, e transforma em reis elementais conscientes. E aí, quando no ser humano existirem somente reis elementais, assim, toda a tua matéria etérica, física, for digna do ser humano, toda a tua matéria astral for digna do ser humano, toda a tua matéria mental for digna do ser humano, aí então você é o quê? Você é um Crestos, você é um Cristo, você é um E tem lógica, né, o que o sábio falou aí, transformar esterco em estrela, porque a matéria é a mesma, né? Então claro que é possível você transformar esterco em estrela. E aí eles usou o termo esse como sendo um resíduo evolucional, né? E o transformar, né? Aí também tem uma outra interpretação, que é sempre uma mônada que está em evolução aqui na Terra, ela tem como representante no céu, esse céu que é o real, não o que a gente vê, uma estrela. Então, quando aqui o ser humano conseguir se transformar num ponto de equilíbrio... Apaga uma estrela lá em cima, né? Porque lá é um resto kármico também.
Então, o céu, o céu real, a gente falou várias coisas legais hoje. Foi. Então, o céu real, ele é formado por um conjunto de estrelas fixas, né? E há outras, tudo bem. E aí, então, essas, assim, as estrelas, elas esperam que aquele ser humano dê certo, que aquela iluminação se faça, porque ali se resolve, é a questão de transbordo do que, assim como fica um elemental para se resolver na camada mais densa do que a gente conceitua como astral e que tende a fazer bagunça. Então, quando eu vou e crio um elemental, tipo assim, briguei no trânsito, aquela confusão, aquela beleza, aquele prazer todo, ele fica para se resolver, e em escala, né, isso também acontece de um sistema evolucional para o outro, e o ponto referencial dessa evolução são estrelas que esperam para evoluir, que esse transbordo de mônada que se manifesta nas 3 descidas de formatação da matéria, onde no segundo influxo, segunda onda de vida, né, se cria os pontos onde a própria mônada vai pegar e vai tomar corpo para começar a evoluir, daí isso se reflete numa estrela. E se fala aqui, tudo bem, vamos por parte. Tem esse freiozinho que não, vamos por parte. Fica brava de vez em quando em casa ali, vamos né? por parte para a gente não, assim, adiantar, né? Não complicar necessariamente e assim, repartir o alimento na medida do necessário, não é? Porque daí vai chegar um dia em que daí eu vou gostar muito do dia que acontecer, daí eu vou estar sentado e daí você vai estar repartindo o que você sabe, né? Vocês vão estar repartindo o que vocês sabem, vocês vão estar repartindo o que vocês sabem, e eu vou ter a maior satisfação de daí seguir vocês, né, pelo universo onde vocês foram buscar conhecimento. Então, tem coisas que cada um tem que buscar por si mesmo. Tem tudo isso aí. A gente brinca aqui, mas é verdadeiro, né? Não, porque assim, a gente brinca porque é uma satisfação poder conversar sobre esses assuntos, assim, numa tertúlia, ainda mais assuntos jamais abordados. Não, né? E assim, pessoas geograficamente dispersas numa assembleia humana como jamais, isso que a gente faz aqui agora, jamais existiu. Mesmo na época da Atlântida, que daí a humanidade viu seu apogeu técnico por 200 mil anos, né, onde assim, tudo era possível, tudo era viável, ainda assim o nível de consciência não era o que se tem hoje. Porque a divindade vivia com a humanidade, mas a divindade totalmente consciente vivia como a humanidade totalmente inconsciente, onde é que deu a confusão que deu. Daí hoje não. Então essas mônadas, esses transbordos aconteceram em várias escalas e esses seres espalhados, porque assim, a gente pensa assim, por que os 7 bilhões de pessoas não assistem o Vida Inteligente e dizem assim, o grego é simpático pra caramba, eu gosto muito que é conversado lá. Porque não é para todos, não precisa ser para todos, porque cada um tem sua idade evolucional, porque com o tempo todo mundo vai chegar no mesmo ponto. Mas então hoje a gente repartir, e por isso que estou falando que é uma coisa agradável, porque assim, nós temos uma assembleia, uma amostragem de seres humanos dispersos geograficamente aqui em todos os locais, né? Agindo assim, em corpo físico, como jamais aconteceu, grego. Isso que se faz aqui, e esse impulso que você teve de criar esse movimento que é esse programa, isso é uma coisa que jamais foi feita, porque a iniciação sempre foi feita assim, em locais específicos, e aí a pessoa tinha que passar pelas agruras de karma para você chegar e se encontrar, cruzar com o caminho de Yoda, então, e agora a pessoa, não sei, na comodidade da sua casa, no seu carro, fazendo, não sei, academia, ou vai e ouve. Não, a gente não está dando revelação. Aqui nós somos aprendizes de discípulo. Eu sou um aprendiz de discípulo e assim, às vezes nem razoável. Mas eu faço o seguinte, eu digo assim, existe a boa nova, né? Procurem, e o fato de vocês estarem assim, predispostos a ouvir, isso por si já é uma grande vitória evolucional. Com certeza. Né? Então o que a gente faz, e por isso que assim, que é bom vir, e a gente se diverte aqui, e por isso que eu fiz esse parênteses, mas a gente se diverte porque é uma coisa completamente aprazível, porque é uma assembleia até então inexistente evolucionalmente. Né? Agora, tudo que é falado aqui, isso o pessoal sabe, pode ter certeza, é total, né? E vou repetir, é com a mais absoluta seriedade e respeito. Com certeza. Né? Falando o que é necessário,
há coisas que não precisam e não podem ser faladas e não vão ser faladas, né? Há coisas que não me compete falar, porque um dia vocês vão fazer uma escola de iniciação e vão aprender por conta própria. Há coisas que vocês vão ouvir só do mestre, que mestre? O mestre interior de vocês, e daí JHS diz, o mestre encontra o discípulo e ele indica o caminho, e o discípulo, após caminhar, vai encontrar novamente o mestre, mas aí dentro de si mesmo. Entende? Então o que a gente faz aqui é falar assim, olha, tem um caminho legal, andem, né? Agora tem que aproveitar a oportunidade de andar, porque assim, o conjunto de fatores que está colocado nessa existência, né, ele é único, e não é único agora, ele é único evolucionalmente. Jamais aconteceu o que está acontecendo agora e jamais vai acontecer, jamais, no sempre, vai acontecer o que está acontecendo agora. Por quê? Porque as razões, os atalhos cósmicos e os nãos cósmicos que foram ditos e tomados para se chegar nesse ponto, todos eles já foram equacionados, a coisa em si já está pronta, a vitória foi integral e radical. Né? Então tem que aproveitar muito bem, porque esse é um momento extremamente divertido, é um momento onde se contempla alguma coisa que até então estava oculta, mas que nos pertence a todos, só que cada um tem que buscar o seu caminho. É isso. Bom, por hoje é só. Hoje, então, na semana que vem, daqui a 15 dias, continua, né? Nós vamos continuar e nós vamos falar, nós demos uma prévia e nós vamos falar dos entrelaçados em si, né? Daquelas... aquele elemental que o ser humano engendra no dia a dia. Exatamente, o nosso cotidiano, aquilo, por isso que é chamado dos artificiais, aquilo que a gente cria. Os filhos invisíveis largados nas calçadas da vida. É isso aí, além dos nossos filhos naturais, aqueles que nós parimos outros filhos mentais, os quais nós temos que conviver. Só que os mentais e os emocionais e vitais são paridos aos milhões. Então, são hordas de elementais que nos compete transformar. Então isso cabe mais um programa e daqui a 15 dias a gente se vê de novo, tá? Um fraterno abraço e um feliz sempre. Fraterno abraço, fiquem em paz, feliz sempre e vivam como tem que viver como seres humanos.